Muito boa noite a todos vocês. Eu sou o professor Mateus Andona, aqui do Ensinando de Sião, e trago nessa noite uma palavra muito especial para você que busca compreender as Escrituras no contexto original, para você que tenta compreender as palavras de Yeshua, Jesus o Messias, no seu contexto e poder original. Eu quis abordar hoje um tema muito importante e muito conhecido por todos, na teologia cristã, é muito estudado este assunto, e em específico esta parábola, é uma parábola que eu vou compartilhar com você. Ela foi extraída de um curso que nós temos aqui no Ensinando de Sião, chamado As Parábolas de Yeshua no Contexto Original, parábolas de Yeshua com y.com, é o site que você pode saber mais informações desse curso, composto de 12 lições. E nós extraímos uma lição desse curso, e gostaria de falar sobre ela agora, que é a respeito da parábola dos maus lavradores. Você que estuda a Bíblia já leu esta parábola, já leu esse evento lá na vida de Yeshua. Você que não estuda tanto, que tem uma vaga lembrança, irá relembrá-la agora. E nós vamos tentar entender este ensino de Yeshua através do contexto original. Como que os judeus que ouviram as palavras de Yeshua em relação a essa parábola, naqueles dias, interpretaram esse ensino, né? O que ele significou para aquela plateia que estava lá ouvindo aquelas palavras no templo em Jerusalém. Então é isso que nós vamos ver nesta noite. Eu quero lembrar você que Yeshua, segundo Mateus capítulo 13, ele mesmo ensina que fala por parábolas, por quê? Porque aos discípulos foi dado ali conhecer os mistérios do reino, mas não ao povo. A parábola, ou Agadá em hebraico, é um recurso muito utilizado ao longo da história literária de Israel, para que se ensine, se fale sobre um princípio, um conceito necessário, sem chamar tanta atenção assim. É uma forma de falar, de endereçar o seu ensino para pessoas específicas, sobre um sentido que é oculto à massa, à maioria. Essas não são minhas palavras, são palavras do próprio Yeshua, em Mateus capítulo 13. A eles não foi dado conhecer os mistérios, mas a você sim. Por isso falo por parábolas. Por quê? Porque não era o tempo de anunciar aqueles mistérios às multidões. Mas os discípulos deveriam conhecer esses mistérios. E a frase mais importante que Yeshua terminava os seus ensinos era o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está na posição de entender a parábola, que entenda. Quem está na busca por conhecimento, quando ouve a verdade, deve fixá-la. Deve discerni-la. As parábolas representam um recurso muito utilizado pelo povo judeu até hoje. Quando queremos dar uma mensagem, mas de forma implícita, de forma que apenas aqueles que queremos irão entender. Que é o caso dessa parábola aqui. Essa parábola é a clássica parábola de Yeshua. Quem precisou entender, entendeu. Vamos dar uma olhada comigo aqui em algumas observações. Olha, esta parábola que nós vamos ver lá de Lucas capítulo 20... a parábola dos maus lavradores, é uma das parábolas mais mal interpretadas na história do cristianismo. Porque ela serviu de pano de fundo para atitudes e doutrinas e dogmas antissemitas. Essa palavra hoje está caindo em desuso, agora está falando anti-sionista. Então que seja, anti-sionistas, anti-judaicas, anti-Israel. A má interpretação dessa parábola de Yeshua gerou perseguição aos judeus por parte da igreja, do cristianismo. As pessoas assistem hoje a esse conflito árabe-israelense, que não é um conflito árabe-israelense, é um conflito muçulmano-israelense. Vai muito além da geopolítica da coisa que você aprendeu no ensino médio. Mas as pessoas veem esse conflito e falam,
Mas como, né, esses muçulmanos têm ódio aos judeus, como eles queimam lá a bandeira de Israel, como eles perseguem, né, como eles sequestram lá em Israel, como eles se explodem nos restaurantes, nas ruas de Tel Aviv. Meu irmão, o cristianismo perseguiu, explodiu, queimou muito mais judeu do que o muçulmano. Pelo contrário, o período onde os judeus tiveram mais paz durante a história foi em nações muçulmanas. Onde você acha que ocorreu a era de ouro do judaísmo? Dos nossos filósofos? Se é que existe tal coisa. Mas os grandes pensadores judeus, foi na Espanha. Sob domínio muçulmano. Por que essa perseguição? Parte dela por más interpretações das próprias palavras de Yeshua. Até no povo judaico, no nosso povo, há um estigma que Jesus foi antissemita. Meus parentes, outros judeus que eu conheço, que não conhecem a fé que professo, têm a plena convicção que Yeshua, Jesus, foi um grande antissemita, porque falou palavras como essa aqui, ó, que tiradas fora do contexto, podem ser extremamente perigosas. No mundo judaico tem-se Paulo como um verdadeiro antissemita, um camarada que criou uma nova religião para descaracterizar Israel como povo escolhido. Mas será mesmo? Se o justo Simeão, ao levantar o bebê Yeshua, disse: Pai, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos, Raú et Yeshua, viram a tua salvação. Luz que guiará os gentios à revelação, e glória, tiferet glória para o seu povo Israel. Se esse homem falou pelo Espírito, e Yeshua, ele é luz que dá revelação aos gentios, e glória para Israel, como é que esse Yeshua pode ter vindo para acabar com Israel, como povo eleito de Deus? Ou Yeshua, ou Simeão não falou pela boca de Deus, ou a teologia cristã tem interpretado alguns ensinos de Yeshua de forma errada. E é possível? Claro que é. Enxota, joga fora Israel e a cultura judaica da Bíblia, e você terá uma caixa de Pandora, pode sair de lá o que for. Israel, o povo judeu, representa uma referência, porque aos judeus foi concedido, foi dado o quê? Os oráculos de Deus. Muita é a vantagem dos judeus sobre vários aspectos, diz Paulo lá em Romanos. Porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Então precisa do judeu, precisa da sabedoria judaica para poder interpretar, para poder conhecer a fé que se professa. Não foi à toa que Yeshua ordena a Paulo como apóstolo, o maior dos judeus dos apóstolos. Se existe um judeômetro, Paulo era o maior deles. O mais erudito, mais estudado, mais capacitado, de melhor e maior influência no mundo judaico da época. Procurador, membro do Sinédrio. Pega esse sujeito e envia-o para ensinar a não-judeus sobre a fé de Yeshua e de Israel. Perfeito a sabedoria divina, que vai ensinar ao camarada uma fé contextualizada. De onde veio a sua fé? Quem é você no reino? O que significa ter sido alcançado pela palavra do Evangelho? Tudo isso Paulo vai ensinar, como judeu. Yeshua usa várias parábolas, comparando o reino de Deus com uma vinha. É ou não é? Você tem Mateus capítulo 20, você tem Marcos capítulo 12, tem outras parábolas em Mateus também. Mais uma vez temos a comparação do reino de Deus sendo comparado a uma vinha. E é importante você notar o seguinte, que a vinha, no contexto original, nos profetas de Israel, a vinha é uma referência usada constantemente em relação a quê? Quando Deus fala pelos profetas, Ele compara uma vinha com quem? Israel. Israel é comparado constantemente com uma vinha. Então você deve ter isso em mente quando ler as parábolas que Yeshua diz em relação à vinha.
Porque lá em Êxodo 19, Israel é chamado por Deus de quê? Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. Se Deus chama Israel de reino de sacerdotes, e não estava se referindo ali só aos filhos de Arão, estava se referindo ao povo de Israel, todo o povo representa um reino de representantes de Deus na terra. A comparação de Israel com uma vinha é constante nos profetas, por causa disso. Na história da exegese cristã, essa parábola de Lucas 20 é uma das mais utilizadas para se confirmar a teologia da substituição, que é o quê? Que é que Deus substitui o chamado e o legado de Israel e o dá à igreja. Ele tira de Israel e o dá à igreja cristã. Então, os judeus rejeitaram a Cristo no passado, portanto, por consequência, Deus também os rejeitou. E essa parábola é usada muito para confirmar essa teoria. Qual seria então a mensagem secreta? Que toda parábola tem uma mensagem secreta, oculta. Qual seria a mensagem oculta desta parábola? Vamos lê-la então. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Eu vou ler com você até o verso 9, e a partir do 9 eu vou projetar aqui, porque eu quero que você acompanhe aqui na frente. Então leia comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 20, a partir do verso 1. Aconteceu que num daqueles dias, estando Yeshua a ensinar o povo no templo e a evangelizar, ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, lembra lá a grande entrada triunfal em Jerusalém? Foi nessa época que ensinava no templo. Estava ele lá ensinando, e sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos. Ponto, olha para mim, olha para mim. Se não entender quem foi a plateia que Yeshua direcionou essa parábola, você não vai entender a moral da história. Risque aí na sua Bíblia, sublinhe aliás, sacerdotes e os escribas. E o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Amigo, por que fizeram a Yeshua essa pergunta? Por quê? Por que questionaram com que autoridade você faz isso? Porque eles eram a autoridade. Os sacerdotes representavam a autoridade máxima religiosa na época. Deles era a autoridade. Por isso questionaram Yeshua, mas com que autoridade? Ninguém aqui te deu autoridade entre nós, para você fazer o que você está fazendo. Curando em nome de Deus, se dizendo enviado de Deus, se dizendo filho de Deus, anunciando o reino de Deus. Ninguém te deu autoridade para isso, entre nós. Eles eram autoridade, os sacerdotes, ou os saduceus. Respondeu-lhes Yeshua, típico, perfeita resposta rabínica. Responde uma pergunta com uma outra pergunta. É igual quando me perguntaram, Mateus, por que todo judeu, me responde você como judeu, por que todo judeu responde uma pergunta com outra pergunta? Eu respondi, quem te disse isso? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Ou seja, era da parte de Deus ou era coisa dos céus ou coisa de homens, invenção de homens? Então, arrazoavam, eu gosto dessa tradução, né? Arrazoavam, que eles ficaram o quê? Eles discutiram entre si, aquilo perturbou a reunião. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos que é de Deus, Yeshua vai responder, então por que você não acredita em João? Se nós dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque está convicto de ser João um profeta. Viraram por fim a Yeshua e responderam, não sabemos. Então Yeshua lhes replicou, pois eu também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas. Agora, meu irmão, olha o contexto, que coisa perturbadora que foi esse encontro aqui. Nesse contexto, para essa plateia, surge a parábola dos maus lavradores. Olha aqui.
A seguir, passou Yeshua a proferir ao povo, quer dizer, quem estava lá e essa liderança que chegou lá para testá-lo, a seguinte parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha, do pagamento do arrendamento da terra. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o enviado, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou um outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: o que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, o filho, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo, olha a mesma tradução, razoavam entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Aí Yeshua pergunta para a plateia. Ele mesmo responde: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: que isso jamais aconteça. Mas Yeshua, fitando-os, disse, aí entra a figura de autoridade. Fitando-os, disse a eles: o que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Salmo 118. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Citando Daniel. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Só da maneira que eu contei para você essa parábola, já é suficiente para você rever o que você aprendeu sobre ela. Eu não entrei em detalhe algum, eu só contei-a para você de uma forma mais contextualizada. Comecei contando ela o quê? Do início do capítulo. Você entendeu o que estava acontecendo quando Jesus disse essa parábola. Só a partir daí você já começa a mudar um pouco a forma como você a aprendeu. E o que será que Yeshua quis dizer com esta parábola? De acordo com Isaías 5, mais uma vez, a vinha é usada aqui numa referência a Israel. E eu concordo, em parte, com os teólogos cristãos. Realmente aí, a vinha quer dizer Israel. Não tem dúvida. Mais uma vez, Yeshua fez como os rabinos da época e como os profetas de Israel. Ali tem uma referência que você pode checar, Isaías capítulo 5. Deus chama Israel de minha vinha. Mas, a quem essa parábola foi endereçada? Sujeito à renda à vinha, a trabalhadores que se revelam maus. E aí ele o quê? Ele pune esses trabalhadores maus, retira a autoridade que eles tinham sobre o terreno e passa para outros. Essa parábola tem sido interpretada como sendo o quê? Deus retirando de Israel a adoção e dando para a igreja. Gente, isso todo comentário cristão que você abrir, os clássicos, todos vão interpretar Lucas 20 como sendo isso aí. Justificando a rejeição de Israel por parte de Deus, por causa dessa parábola. Olha aqui, foi Jesus que falou, não fui eu. Mas será mesmo? Yeshua fala para o povo de Israel, em especial para quem foi lá arguí-lo. Quem foi arguí-lo? Os escribas, sacerdotes e os principais anciãos. Meu amigo, quem eram os escribas e os sacerdotes? Eram a liderança político-religiosa de Israel. Foram eles que foram lá questionar Yeshua. Olha aqui as referências, lá no capítulo 20. E essa liderança se sentia confrontada com os feitos e as palavras de Yeshua.
escriba e sacerdote eram os saduceus. Em hebraico, o que você pode ler aqui? Sedukim. Diz aí a tradição que eram discípulos de Tzadok. Mas a verdade é que eram pessoas, era uma facção é uma palavra muito forte, era um grupo que tinha uma ideologia forte. Eles surgiram no domínio Hasmoneu, logo depois dos Macabeus. Eles surgiram e eles foram caracterizados por adquirirem dos Hasmoneus o direito de sacerdócio. Não eram sacerdotes por sangue, por direito legítimo, nato. Eles eram o quê? Eles haviam comprado o cargo de sacerdócio. Por isso que Yeshua tinha tanta resistência ao templo. Por quê? Porque a liderança templária dos dias de Yeshua estava nas mãos desses saduceus. Eles controlavam o templo. E sabe o que eles fizeram nos dias, um pouco antes de Yeshua? Eles se enriqueceram às custas do templo. Alguma semelhança com os dias atuais? Não, que isso, nenhuma. Forjaram serem sacerdotes, que não eram descendentes de Arão, e ainda por cima usurparam no poder para se enriquecerem. Quem for a Israel comigo e com meu pai agora em novembro, vai visitar lá na cidade antiga a Casa Queimada. A Casa Queimada era a casa que eles acharam lá do sumo sacerdote dos dias de Yeshua. Tem que ver o tamanho da casa, meu irmão. Põe alfavilha aí no chinelo. Quantidade de mikvaot, de batistérios que haviam dentro da casa, para fazer imersão, né? Não só de pessoas, mas de objetos. Ficaram riquíssimos. Eles não criam na ressurreição, não criam em vida após a morte, não criam em punição, não criam nas boas tradições, nem na lei oral judaica. E eram pessoas que exerciam sacerdócio sem serem sacerdotes. Yeshua tem grande confronto com esse grupo. Foi a eles direcionado essa palavra. Quando lemos no contexto do primeiro século, percebemos que Yeshua estava falando diretamente em relação aos escribas e aos sacerdotes que representavam o quê? A autoridade do povo de Israel, político e religiosa. Os sacerdotes representavam em Israel as nações, eles negociavam com os romanos. O fariseu não ia lá negociar com o romano, o fariseu não ia lá cobrar imposto. Todos esses cargos eram cargos de saduceus. Tzdukim. Em oposição aos pirushim, que eram o quê? Os fariseus. Os fariseus é uma classe que veio do povo. Eruditos. Também. Mas uma classe que vivia em meio ao povo. Que apregoavam o desligamento de bens materiais, os fariseus que ensinaram o povo a orar. Se você ora hoje direto a Deus, agradeça aos fariseus. Antes, quando o povo queria orar, ele tinha que ir no templo. Antes, se alguém quisesse saber a vontade de Deus, tinha que perguntar para o profeta ou para o sacerdote. Os fariseus viram que o templo já estava corrompido, o que eles fizeram? Vamos estudar a Torá, vamos interpretar a Torá e vamos orar diretamente a Deus. Deus responde a todo ser humano. Eles criaram as sinagogas, pontos de encontro, para sair do templo. Ensinaram o povo a ler, a escrever. Ensinavam o povo a Bíblia. Ensinaram o povo a orar. De onde se você acha que veio a famosa oração? Avinu Sheba Shamayim, Itkadashimcha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é a clássica oração farisaica. Pega qualquer documento lá de Israel de 150 anos antes de Cristo, vai estar lá, ó, típico oração farisaica, Avinu Sheba Shamayim. O judeu, principalmente o religioso hoje, que lê a oração do Pai Nosso, vai identificar ali em Yeshua o quê? Um fariseu.
Esse cara é fariseu. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fazei tudo o que eles vos disserem. Quer prova maior de alguém determinar uma autoridade, atestar uma autoridade que essa? Não os imitem nos atos, mas façam o que eles vos dizem, porque o ensino é bom. O exemplo não estava sendo condizente, mas o ensino era bom, e é bom. A gente lê esses textos e passa por eles direto, mas você prestou atenção no que Yeshua está dizendo aos discípulos? Os que seriam os apóstolos? Fazei tudo o que os fariseus vos disserem. Que é isso? Se fosse um camarada inimigo mortal dos fariseus, jamais falaria uma coisa dessa, falaria? Ai, Jesus odiava os fariseus. Espera aí, Yeshua tinha problema com um grupo dentro dos fariseus, chamados pelos próprios fariseus de hipócritas. Hipócritas era o grupo entre os fariseus que eram realmente hipócritas. Mas Yeshua tinha vários amigos fariseus. Yeshua orava igual um fariseu. Yeshua ia à sinagoga como fariseu. Yeshua ensinava como fariseu. Yeshua usava parábolas como os fariseus. Yeshua guardava as boas tradições como fariseu. Que tradição farisaica que Yeshua guardava? Por exemplo, ir à sinagoga todo sábado. Onde está na Bíblia ordenando o judeu para ir na sinagoga todo sábado? Não está isso na Bíblia. Uma tradição farisaica que Yeshua guardava segundo o seu costume, lá em Nazaré. Yeshua comia na casa de fariseu. Todas as vezes que ele come na casa de uma pessoa, foi de fariseu. Você já pensou parou para pensar sobre esse fato? Você come na casa de um inimigo? Eu não como. Vai lá envenenar a comida, pôr algum purgante lá. Refeição é coisa que... Por que os apóstolos falam? Não come junto com gente rebelde e ingrata, não. Porque refeição, quando se come junto, você está o quê? É uma comunhão que há ali, gente. Você sentar à mesa com uma pessoa. Não estou falando de refeitório, restaurante popular. Estou falando da sua casa. Chamar uma pessoa para sentar à sua mesa. Não é qualquer um não, meu amigo. Fica chamando gente ruim para sentar e entrar na sua casa, não. E Yeshua comia na casa desses fariseus. Os fariseus tinham acesso a ele. O famoso Necadmon Ben Gurion. Necadmon Ben Gurion. Uai, o primeiro-ministro lá de Israel? Não. Necadmon Ben Gurion, que você conhece como Nicodemos. Nicodemos foi interrogar Yeshua lá à noite. Como é que eu entro no reino, meu Deus? Eu quero... Isso que você está falando é maravilhoso. Porque ele foi na calada da noite para não ser visto com Yeshua. Quem te disse isso? Está escrito isso lá no texto? Ou isso foi um preconceito que você já teve quando leu o texto? Viu lá um fariseu, já logo associou. Está indo lá de noite para não servir, com vergonha de ser visto. Quem te disse isso? Ou você está bebendo dessas influências aí externas, que tiram o contexto original da palavra? Necadmon, ou Nicodemos, Ben Gurion, que era o nome de família dele, era dono de hospedarias em Jerusalém. Ele administrava centenas de hospedarias durante as peregrinações. Você já parou para imaginar que esse homem devia ser um homem ocupado? E que talvez o único momento que ele tivesse para encontrar com Yeshua fosse à noite? Então Yeshua tinha acesso a esses fariseus. E essa parábola é crucial para você entender isso. Yeshua não está falando na parábola dos maus lavradores sobre o povo de Israel. Os maus lavradores não eram a nação de Israel. Em nenhum momento Yeshua fala contra o povo, mas sim, quem é o objetivo da parábola? Quem é? O texto está claro. A liderança de Israel na época, que estava nas mãos de quem?
De quem? Dos fariseus? Não, os fariseus eram a liderança alternativa. A liderança constituída sobre o povo de Israel, política e religiosa, estava sobre os saduceus, que controlavam o templo, o sinédrio. Yeshua falou contra eles. Os maus lavradores, meu amigo, representam o quê? O partido responsável pela vinha. Olha aqui. Eles eram responsáveis pela vinha que é Israel. E na época eram os saduceus. Eles se tornaram corruptos, enriqueceram ilicitamente, negociavam o cargo de sumo sacerdote e utilizavam mal a sua autoridade. O juízo de Deus caiu sobre eles. Por quê? Porque Deus estava prestes a remover perpetuamente a liderança corrupta desses saduceus, para estabelecer a liderança do seu próprio filho, Yeshua, o Messias. A liderança saducaica jamais retornou a Israel depois da destruição do templo no ano 70. Jamais. Todo o judaísmo que nós conhecemos hoje, as regras que nós temos hoje, a halahá, a confecção do Talmud, a liderança religiosa do povo de Israel, até nos dias de hoje, desde do ano 70, é feita por quem? Pelos ortodoxos. E os ortodoxos vieram de quem? Dos fariseus. O judaísmo que nós seguimos hoje, no mundo judaico segue, é um judaísmo farisaico, 100%. Essa liderança dos saduceus, falsos sacerdotes, a palavra de Yeshua se cumpriu. Qual foi a palavra? Deus vai tirar de vocês essa liderança, vai punir vocês e vai dar a liderança para quem o quê? Tem mais zelo com a coisa. A liderança foi tirada dos saduceus. Você não ouve falar mais em saduceu. E essa liderança foi colocada sobre Yeshua. E aí que está, olha a referência que eu citei ali. Não só tem essa autoridade sobre Israel como rei, mas ele delega e atesta a autoridade a quem? Segundo Mateus 23, verso 2, aos fariseus. Yeshua dá legalidade ao ensino farisaico. Não é à toa que ele aponta um fariseu para ser o quê? O que vai mandar a mensagem para fora de Israel. Quem era o fariseu que ele ordenou para sair de Israel e pregar as boas novas da Torá? Quem? Paulo. Ele era fariseu? Ele foi fariseu toda a sua vida, nunca deixou de ser. Ele fala perante o rei em defesa de si próprio: eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança, à ressurreição, estou perseguido aqui hoje. Olha só, ainda se defendeu como fariseu. Estou sendo perseguido aqui porque eu creio na ressurreição. Assim como os fariseus. Essa autoridade de Israel foi colocada sob Yeshua, que apontou a justiça que há nas tradições do ensino farisaico, e também o quê? A autoridade de Yeshua foi delegada aos seus apóstolos. Os apóstolos detêm também autoridade sobre Israel. Por isso que eles legislavam. Por isso que Yeshua fala para Pedro: tu és Petrus, rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha comunidade, a minha igreja. O que você permitir no céu será permitido na terra, o que você permitir na terra será permitido no céu. O que é isso, hein? Típica expressão de autoridade rabínica. Você vai ter autoridade, Pedro, para legislar. Legislar sobre o quê? Coisas que a Torá não está tão claro. Como assim, Mateus? Meu amigo, os princípios da Torá são eternos, mas eles têm que ser adaptados a épocas diferentes. Então, por exemplo, com a vinda de Yeshua, quem não era judeu foi feito co-herdeiro com os judeus. E como é que vai se portar um grupo desse?
um camarada que pela nova aliança entra no rebanho de Israel, como ele tem que se portar? Ele tem que guardar toda a Torá, tem que guardar nada, tem que guardar uma parte. Legislar. O que eles fizeram lá em Atos 15? Legislaram. E mandaram cartas para o mundo todo, ensinando. Esta parábola não ensina em momento algum que Deus irá substituir Israel por outra nação ou pela igreja. Sinto muito se eu estou frustrando os seus planos. Mas não foi essa a intenção de Yeshua. Como ensinam muitos líderes, não é? Olha alguns comentários, só 2. Todo comentário protestante, eu peguei aqui 2 protestantes, que falam sobre essa parábola, vão atestar que a parábola está falando que Deus rejeitou Israel, que Yeshua está, a glória de Israel está falando que Deus rejeitou Israel. Olha o Matthew Henry, famoso, o pessoal usa ele aí em todo seminário ele é estudado, século XVIII. Esta parábola serviu para mostrar que a nação judaica, por perseguir os profetas, e finalmente o próprio Cristo, havia provocado a Deus para tirar-lhes todos os privilégios da sua igreja e abandoná-los à ruína. Olha só. Peraí, será que o Matthew Henry leu Romanos capítulo 9, versos 4 e 5? São israelitas. A eles pertence a adoção. A eles pertence o culto. A eles pertence as promessas. A eles pertence as alianças. E deles descende o Cristo. Está falando só de coisa boa o apóstolo Paulo em relação a Israel. E ele começa a frase dizendo: são israelitas e a eles pertence-lhes presente. É deles a adoção. São filhos de Deus pela promessa. A eles pertence o culto, a lei, as alianças no plural, as promessas, e deles descende o Cristo segundo a carne. Jesus é judeu, segundo o apóstolo Paulo. Não é loiro, não tem olhos azuis, nem nunca falou latim. É judeu. E contrariando o senhor Mel Gibson, falava hebraico. E aramaico quando fosse preciso. Mas escreveu na terra lá em hebraico. Falou para Paulo, no caminho a Damasco, em hebraico. Porque Paulo fala, e ouvi em língua hebraica, Shaul, Shaul, porque você me persegue. Comentário de autoria composta, veja, Robert Jameson, o Fawcett e o David Brown. Isso aqui são comentários protestantes. Do século XIX, mais recente um pouco, sobre Lucas capítulo 20. Olha o que eles escrevem. O reino de Deus deve ser tomado deles e dado a uma nação que dê os frutos. A saber, aqui deles são os judeus, né? A saber, e ser dado a quem? A grande comunidade evangélica de fiéis, principalmente gentios. Não. Yeshua não está com essa parábola tirando nada de Israel. Ele está o quê? Mostrando que o juízo de Deus havia chegado sobre os saduceus. E a liderança de Israel religiosa foi tirada deles para sempre, até hoje. Com a destruição do templo, eles sumiram. Dizem aí que os caraítas são remanescentes desses saduceus, mas eu tenho minhas dúvidas. Pode o discípulo falar contra o seu mestre? Mas a teologia cristã colocou uma incoerência aqui, entre mestre e discípulo. Se o mestre fala em Lucas 20, que Israel foi rejeitado, como é que o discípulo vai falar em Romanos 11 que não foi? Pergunto, pois, terá Deus rejeitado o seu povo que de antemão escolheu? O próprio Paulo responde, não, hasve halila, de jeito algum,
porque eu também sou judeu de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de mão escolheu. Romanos 11, verso 2. Se Yeshua em Lucas 20 está falando que Israel foi rejeitado, o pobre do discípulo lá em Romanos 11 falou besteira. Não há divergência entre mestre e discípulo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu. Quem quer que interprete essa parábola de Yeshua de forma diferente, que eu estou dizendo aqui, Yeshua foi contra a liderança saducaica, estabeleceu o juízo, e não estava sendo contra Israel, assim como atesta Paulo. E quem interpreta essa palavra de Yeshua de uma forma diferente, está indo contra a resposta dada pelo apóstolo Paulo e pelos profetas de Israel. É interessante notar que o que os teólogos cristãos e os pastores de hoje, protestantes, não conseguem entender, os saduceus na época de Yeshua entenderam. Quer ver quer provar? Quer que eu prove que eles entenderam o sentido oculto da parábola? Olha aqui, Lucas capítulo 20, verso 19. Naquela mesma hora, depois que Yeshua tinha dito a parábola, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, Yeshua disse a referida parábola. Os saduceus entenderam. E por que o mundo cristão não entende? Ficam batendo tanto aí nos judeus, né? No cristianismo, usa chamar o irmão de fariseu quando você quer ofender o outro, né? Você quer chamar ele de legalista, chama ele de fariseu. Não sabe o que estão falando. O jeito que me chamam de fariseu, eu falo assim, eu não sou digno desse elogio, meu amigo. Porque eu não estou na posição de sentar em cadeira de Moisés nenhuma. Eles entenderam. Falaram referência a eles. E se cumpriu a palavra de Yeshua. Mas muitos ainda não compreendem. E eu quero encerrar com uma citação. Que se Yeshua fala que Moisés e os profetas falam dele. Nós temos Moisés e os profetas. Vocês não têm nada, porque se vocês tivessem mesmo, vocês saberiam quem eu sou, porque eles falam a meu respeito. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Que foi mais uma pergunta que fizeram para ele. Yeshua não falou contra os profetas, Yeshua não falou contra Moisés. Yeshua não falou contra Paulo. Yeshua, como ele disse lá em Mateus 5, não vim cancelar a Torá, a lei, eu vim o quê? Aprimorá-la. Prirosai, eu vim aprimorá-la, deixá-la plena. Não vim revogá-la. Aí tem gente que fala, tá vendo? Por isso que ele veio aprimorá-la. Ele jogou fora o antigo e pôs o novo. Não, aí você entrou em contradição. Ele começa o argumento dizendo, eu não vim cancelar, eu vim aprimorar. Depois que eu casei com minha esposa, eu não fui cancelado, eu fui aprimorado. É ou não é? É. Se você está balançando a cabeça, você tem que rever, fazer um curso de casamento de casal. Porque você se torna uma só carne. Você é aprimorado. O judaísmo fala que um homem sem esposa é meio homem. Hetzi ben Adam, ele é meio homem. É quando ele casa, ele é homem completo. O meu casamento me aprimorou, não me cancelou. Teoricamente, eu tenho que estar melhor do que antes. Com certeza, estou mais glorioso.
Porque glória em hebraico é peso. Kavod. Eu estou com mais kavod hoje, depois do meu casamento. E assim também, muita gente. Olha aqui. Olha aqui. Deus não rejeitou Israel. Como é que eu sei disso? Pela palavra de Deus através de Jeremias, que vai ser o que eu encerro aqui hoje. Uma vez, onde eu estudava teologia, puseram um cartaz lá no seminário. Palestra especial com o tema Como Destruir Israel. Eu falei, tá louco? Que história é essa? E já fui correndo lá no reitor. Falei, vocês estão malucos? Não, fica tranquilo. Não é nada que você está pensando. Mas como não? Vocês colocam um cartaz, venham assistir a palestra, Como Destruir Israel? Fique tranquilo. Eu falei, olha, eu vou me assentar lá, e a primeira bobagem que eu escutar, eu vou me levantar, e ó, meu amigo, eu ia arrumar ali um escândalo. E aí no dia da palestra de manhã, eu cheguei lá no auditório, e aí, foi um rabino messiânico que deu a palavra. Rabino discípulo de Yeshua. Judeu. Os pais sobreviventes do holocausto. E o rabino dizia, olha, vou dar a você do segredo, ocultado a muitos, para se destruir por completo o povo judeu. Eu fui compelido por Deus hoje a revelar esse segredo a vocês, que odeiam Israel. E eu garanto, eu dou a minha vida, se não funcionar a regra que eu vou dar aqui para você, o segredo para aniquilar Israel do mapa para sempre. E eu fiquei preocupado. Que segredo é esse? Será uma bomba especial? Será uma doença, né? uma guerra biológica? O que é isso que esse cara vai falar? E aí, ele deu o segredo. Em Jeremias 31, 35. Eu vou mostrar para você aqui. Assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Adonai que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Sim, Adonai dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, também deixará a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Adonai, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz Adonai. Aqui está o segredo. No dia que deixar de existir as leis que regem e fixam o funcionamento e a rota da lua, a órbita da lua, ou no dia que deixar de existir estrelas no céu, às vezes pode, ou no dia que o sol parar de nascer, quem sabe um dia você levanta e não tem sol, pode acontecer, levantou, não tem sol, ou o sol ficar parado a pino lá para sempre, já imaginou, igual nos dias de Yehoshua, de Josué, o sol parou, quem sabe para de novo, aí a lei fixa que rege o sol vai ter falhado. Bom, não só isso, se você conseguir medir o universo, talvez algum dia se consiga medir o universo, contabilizar todos os astros que existem, no dia que parar o mar de ter ondas, se esse dia acontecer, se alguém conseguir tornar possível uma dessas coisas, aí Israel deixará de ser uma nação diante de Deus, só aí. Se falharem essas leis, aí Deus então pode até rejeitar Israel por tudo quanto fizer. Mas enquanto existir sol, enquanto você levantar de manhã e está lá o sol nascendo,
Enquanto você olhar de noite para o céu e tiver estrelas e lua, seja lua nova ou lua cheia, enquanto tiver onda no mar, meu amigo, Israel será uma nação diante de Deus, que não foi nem nunca será rejeitada por Ele como o seu povo. Eu digo isso porque uma simples parábola pode ser usada para trazer horrores e terror a seres humanos, em específico ao povo judeu. Se você quiser saber mais a respeito de outras parábolas de Yeshua no mesmo contexto, com a mesma técnica de hermenêutica que eu usei para interpretar essa parábola, essas técnicas não são minhas, eu as aprendi com outros judeus, discípulos de Yeshua, mais sábios e mais antigos que eu. Se você quiser saber mais dessas parábolas, entre no site, parabolasdeyeshua.com. É o curso que trata de várias parábolas de Yeshua no contexto original. É um curso em vídeo, gravado, com material didático disponível, que você pode estar adquirindo. Você pode baixar as aulas para o seu micro e estudar as palavras de Yeshua no contexto mais original. Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua. Amém. Amém.